Olha, o presidente Jair Bolsonaro já afirmou que vetará a flexibilização do congelamento dos salários dos servidores. E o Congresso avalia agora a derrubada do veto, que foi um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da República. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o deputado federal pelo DEM do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, relator do projeto de socorro a estados e municípios aqui no nosso telão. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a Jovem Pan, é um prazer falar com vocês. Nós é que agradecemos. Afinal, como é que vai ficar esse veto? Qual que deve ser a posição do Congresso em relação a isso? Olha, primeiro é importante esclarecer uma questão de tempo, né? Desde que o projeto foi aprovado, nós tem constitucionalmente 15 dias úteis para o presidente se manifestar sobre sanção ou veto total ou veto parcial. Esse prazo é até o dia 27 de maio. Então, ainda há um tempo para o presidente decidir. As informações que nós temos é que há o pleito do Ministério da Economia, especialmente do ministro Paulo Guedes, que haja o veto, em especial nas exceções que foram criadas do congelamento de salários e progressões por tempo de serviço dos servidores. Eu acredito que essa é uma medida que precisa ser negociada, né? Só para deixar claro, eu sou a favor desse veto, porque acredito que a contrapartida ela é importante. Quando nós aprovamos no Congresso, parte do meu relatório, é importante dizer, eu fui derrotado em parte do meu relatório, em especial nesses artigos, em destaques que a gente chama na Câmara, né? Que abriram mais exceções, né? Mas eu acredito que se houver por parte do presidente uma sinalização clara, um apelo, ou de forma franca para os servidores, um pedido de um tempo em nome de todo o esforço que o Estado brasileiro está fazendo para ajudar a economia privada, para ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis, para todo esse esforço que o Estado brasileiro está fazendo, eu acredito que conversando com o presidente da Câmara, conversando com o presidente do Senado, se articulando, convencendo a sua própria ala do governo, que foi a favor de ampliação de exceções de servidores sem congelamento, eu acredito que é possível manter o veto do presidente. O que não pode ser simplesmente uma queixa do presidente sem fazer política, sem se articular minimamente. Deputado Pedro Paulo, quem faz a pergunta é José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Pois é, deputado, a gente vê claramente aqui o poder do funcionalismo público, principalmente a elite do funcionalismo público, quando se trata de debates no Congresso Nacional e no próprio governo, né? É uma espécie diferente. Enquanto na iniciativa privada, ou seja, na vida, no chão da vida do dia a dia, todos se preocupam ali com redução salarial, com desemprego, o servidor público não quer nem a possibilidade de não ter aumento salarial, quer aumento salarial diante de uma crise tão sistêmica. O presidente da Câmara disse que isso é um assunto tão grave que tem que ser tratado numa legislação específica, ou seja, na reforma administrativa. O senhor acha que é isso? Quer dizer, é preciso encarar ali um limite nos salários das elites dos funcionários públicos, ou seja, discutir uma reforma administrativa esse assunto, ou aí mesmo está bom nessa emenda? José Maria, eu concordo com o presidente, sim. É um tema que precisa ser tratado de forma especial, dada a sua complexidade. Tá? É importante a contrapartida do projeto de ajuda dos estados, é importante, sim. Mas é preciso esclarecer que ela somente evita que aumentos que ainda não estão contratados possam ser dados. Isso é uma parte do problema. A outra parte do problema que foi enfrentada nesse projeto é a questão das progressões, por exemplo, por tempo de serviço, anuênios, triênios e quinquênios. Mas o projeto congelou tempos de fruição, de licença-prêmio, enfim, mas ele parou por aí. O problema do gasto de pessoal, do crescimento que a gente chama vegetativo, desse crescimento que acontece se nós não fizermos nada, ele já acontece, por exemplo, no Serviço Federal, é algo em torno de 4% esse crescimento. A gente vê esse crescimento vegetativo muito intenso em estados e municípios. Precisa ser tratado de uma forma mais, numa lei específica.
há uma quantidade enorme de medidas que podem ser tomadas para que a gente contenha essas despesas de pessoal, esses absurdos que existem na lei federal, é importante que se diga, e também nas legislações estaduais e municipais. Portanto, ajuda o que está no projeto de estados e municípios, mas é preciso tratar isso dentro de um pacote mais amplo, como a reforma administrativa, como, por exemplo, a PEC emergencial que está no Senado, que também é importante para criar, por exemplo, a redução da jornada de trabalho e outros mecanismos que os gestores têm para, no mínimo, sem, obviamente, ferir direitos dos servidores, mas conter esses aumentos abusivos que existem nas folhas de pagamento dos entes federados. Deputado, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, deputado. Pois é, o Plano Mansueto de ajuda aos estados e municípios foi um tanto desfigurado e o mínimo que a sociedade, acho, exige seria alguma contrapartida como essa do congelamento, né? O senhor já disse que deputados do próprio governo, da base governista, foram a favor de relaxar certas categorias, o que mostra a pressão dos grupos organizados. E a pergunta que eu lhe faço é exatamente essa, quer dizer, não há uma preocupação, traz um pouco dos bastidores, não houve uma preocupação entre os debates ali dos deputados envolvidos em relação ao simbolismo que isso iria levar para a população que está perdendo os empregos, que está tendo os seus contratos de trabalho alterados, quer dizer, há uma possibilidade ainda em relação ao veto, tudo bem, já está claro, o presidente deve seguir o ministro, vamos ver se haverá ou não a derrubada do pacto do Congresso. Há clima no Congresso hoje para levar adiante uma reforma como a reforma administrativa que o presidente demorou demais, talvez, a enviá-la? Rodrigo, não está claro que o presidente vá vetar. Eu imagino que ele deve estar sofrendo pressões grandes, por exemplo, das Forças Armadas. Por exemplo, também da sua ala de articulação política. E aí eu respondo a sua primeira pergunta, desses bastidores, durante a votação, seja numa primeira etapa, a votação na Câmara, que era a íntegra o meu substitutivo, depois o projeto que veio do Senado, em que o Congresso tomou a decisão de aproveitar o projeto do Senado, houve um conflito permanente entre a ala econômica, a favor do congelamento, e a área política do governo, que é comandada por servidores civis e militares. Então, essa confusão do governo atrapalha muito as negociações dentro do Congresso. É importante lembrar que um dos destaques que eu perdi como relator do projeto de auxílio aos estados teve um encaminhamento contrário ao meu relatório do próprio líder do governo. Isso atrapalhou muito e deu a percepção dos políticos de que não havia, por parte do governo, esse sinal do rigor em relação ao congelamento. Então, eu acredito que esse é um ponto que precisa ser ajustado imediatamente. Por exemplo, ontem eu conversei bastante com o ministro Paulo Guedes sobre esses ajustes que são precisos ser feitos internamente. Agora, em relação à sua outra pergunta sobre a reforma administrativa, eu, mais uma vez, quero deixar claro que sou favorável à reforma administrativa. Eu acredito que a gente precisa rever toda a atuação do Estado brasileiro, da administração pública, reduzindo despesas, voltado o Estado a resultados. Eu acredito que a produtividade do setor público é algo que precisa ser tratada, não só a reforma tributária, que visa uma produtividade do setor privado, mas a produtividade do setor público é fundamental. Eu acredito que no pico da crise é difícil de nós encaminharmos uma reforma administrativa, porque é um tema polêmico e é um esforço do Congresso de, nesse período, votar pautas que sejam pautas que tenham algum consenso, algum mínimo consenso. A reforma administrativa é muito polêmica, mas os trabalhos não têm parado. Por exemplo, amanhã eu tenho uma videoconferência de manhã com o presidente da frente da reforma administrativa, o deputado Tiago Mitrô, do Novo, para tratar de temas para que a gente possa avançar na discussão do projeto da reforma administrativa. Mas eu acredito que, passado esse período do pico da crise, esse modelo de votações remotas, que o parlamento comece a voltar presencialmente, é possível que a reforma administrativa volte sim à pauta.
Deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos da Jovem Pan. É um prazer, estou à disposição.